num abrir e fechar de olhos, partindo do princípio que me era possível pestanejar, o objeto converteu-se num ponto insignificante, perdendo-se no infinito. Quase imediatamente, tanto João Marcos como eu recuperamos a mobilidade. E o vento voltou a soprar com força por entre as ramadas das árvores, enquanto as cabras guardadas na gruta baliam em lamentos. Jazão, está recebendo. Jazão. Pelo amor de Deus, responda, a voz de Eliseu continuava a insistir. Inspirei com toda a força, tentando acalmar os nervos. Afirmativo. Respondi, com o pouco de voz que me restava. Roger, até que enfim. Jazão, você está bem? O que aconteceu? Tranquilizei como pude o meu companheiro, dizendo-lhe que tentaria explicar mais tarde. A verdade é que a minha confusão tinha aumentado. Por um instante pensei que fora tudo um pesadelo. Mas não. Ao olhar o mestre, a minha perplexidade aumentou, a película ensanguentada e os regos de sangue que lhe enchiam o rosto, o pescoço e mãos tinha desaparecido. O semblante continuava pálido e macilento, mas não apresentava sinais do recente fenômeno da hematoidrose. Era impossível que Jesus tivesse tido tempo de ir até algum dos recipientes de água do acampamento e proceder à lavagem do rosto, pescoço e mãos. Além disso, se assim tivesse acontecido eu o teria visto afastar-se, naturalmente, voltar à rocha. Pelo contrário, tenho certeza absoluta, de que o mestre não abandonara em momento algum a sua posição, ajoelhado, na clareira. Incompreensivelmente, João Marcos continuava escondido atrás do muro de pedra, como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, quando o interroguei quanto ao que se passara naquela noite no jardim, o rapaz respondeu afirmativamente. Sim, disse sem dar excessiva importância, e como se tivesse sido testemunha de outros acontecimentos semelhantes. O pai mandou um anjo, claro que o vi. O Galileu, muito mais sereno, levantou novamente o olhar para os céus e sorriu. Depois levantou-se, com passada firme, dirigiu-se para o olival. Não sei como, mas a súbita presença daquele anjo, astronauta, fantasma, ou seja que fosse, influíra decisivamente no ânimo do Filho do Homem. A expressão do evangelista, e o anjo o confortou, não podia ser mais apropriada. O Nazareno devia ter encontrado seus discípulos novamente adormecidos. Depois de gesticular com eles, voltou atrás, ajoelhando-se pela terceira vez junto da pedra. Era assombroso. Nenhum dos discípulos parecia ter se apercebido do que acontecera. Provavelmente, estavam dormindo. Uma vez ali, e no tom de voz habitual, o mestre falou assim, sempre com os olhos postos no céu. Pai, vês os meus apóstolos adormecidos, estende sobre eles a tua misericórdia. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus ficou em silêncio e inclinou a cabeça, fechando os olhos. Depois, decorridos poucos segundos, voltou novamente o rosto para os céus, exclamando. E agora, meu pai, se este cálice não se pode afastar, bebê-lo-ei. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Devia ser quase 1 da madrugada daquela sexta-feira, 7 de abril, quando o gigante, depois de permanecer uns minutos em recolhimento total, se levantou pela última vez, dirigindo-se ao ponto onde os 3 apóstolos dormiam profundamente. Mas, nesta ocasião, o Galileu não regressou à clareira. Acordou os seus homens e, pouco depois, os 4 metiam-se pelo olival, perdendo-se de vista. Meditei muito sobre aquelas estranhas palavras de Jesus. Que queria dizer, quando falou em afastar o cálice? Referia-se à possibilidade de evitar os suplícios e a morte. Durante algum tempo, assim pensei. Mas, depois de ser testemunha da sua paixão e outra interpretação, mais sutil, veio substituir a minha ideia anterior. Comecei então a ter a intuição da grande tragédia do mestre naqueles críticos momentos da chamada oração do jardim. Não foi o medo que possivelmente provocou a sua imensa angústia e o suor ensanguentado. Ele sabia o que o destino lhe reservava e, como demonstrou claramente, enfrentou a dor abertamente e com valentia. Mas, pela mão dessas torturas, o Galileu sabia que também chegariam as humilhações.
Deve ter sido a visão dos vexames a que criaturas por si criadas iriam submetê-lo, que levou o Galileu a mergulhar num estado de aguda prostração. Se, realmente, era o Filho de Deus, a simples observação, e muito mais o sofrimento, da barbárie e primitivismo dos seus homens para com ele próprio tinha de lhe ser insuportável. Guardadas as devidas proporções, imagino o terrível sofrimento moral de um pai, ao ver como os seus filhos o esbofeteiam, insultam, ferem e injuriam. João Marcos e eu apressamo-nos a saltar o muro que nos separava da clareira onde tivera lugar a tripla oração do jardim e, com idêntica prudência, penetramos no olival, seguindo os passos de Jesus e dos discípulos. À medida que nos aproximávamos do terreno do acampamento, um pensamento, talvez tão absurdo quanto inoportuno, continuava a martelar-me o cérebro. Não podia afastar da mente as imagens daquele ser de mais de 2 metros e do objeto, porque aquilo era um veículo tripulado, que tinha sido capaz de desafiar tão eloquentemente as leis da gravidade. Que tipo de objeto era aquele? Que tecnologia podia realizar tais acelerações e desacelerações? E, principalmente, que relação tinha tudo aquilo com Jesus e com a divindade? Daria anos de vida para ter registrado a conversa entre um mestre e aquele misterioso ser. Amaldiçoei a minha maestrela, que não me deixou ver os rostos de ambas as personagens, e interpretar pelo menos, o que se tinha passado entre eles. Desde então uma grande incerteza tomou conta de mim. Podia ser um anjo. Se realmente era assim, como os teólogos estão longe da verdade, como membro da Força Aérea, sei até onde chega a resistência humana à gravidade. Alguns astronautas, utilizando fatos muito sofisticados, chegaram a suportar 11 gs, o valor normal da aceleração da gravidade, quer dizer de uma g, é de 9,80665 metros por segundo, em cada segundo. Segundo o meu cálculo, aquele objeto praticou uma queda, e um arranque que deve ter submetido os pilotos, a 20 g ou 30 gn. Do M. Quando, por fim, chegamos ao acampamento, tudo continuava mais ou menos igual. Os discípulos do mestre, profundamente adormecidos, mantinham-se alheios a quanto acabava de acontecer a poucos metros das barracas. E digo que tudo estava mais ou menos como antes porque, coincidindo com o nosso regresso, 2 dos agentes secretos de David e Zebedeu entravam também no jardim. Ofegantes e excitados, perguntaram pelo seu chefe. Foi João Marcos quem lhes apontou o lugar onde ele estava de guarda. Entretanto, o mestre aconselhava Pedro, João e Tiago a que fossem dormir. Mas os apóstolos, talvez suficientemente repousados pelos sonos breves mas profundos que tinha desfrutado nas proximidades da gruta, e mais nervosos perante a súbita chegada dos mensageiros, recusaram. Sem poder resistir à tentação, o fogoso Pedro interrogou um dos agentes de Zebedeu. O homem, apertado pelas perguntas de Simão, acabou por lhe dizer que um destacamento de soldados do Sinédrio e uma escolta romana se encaminhavam para ali. De rosto contorcido, Pedro recuou. Mas quando se dirigia para as tendas, na intenção de acordar os companheiros, Jesus interpôs-se no seu caminho, ordenando-lhe que se mantivesse em silêncio. A recomendação do Galileu foi tão firme que os discípulos, desconcertados, ficaram como que pregados ao chão. Os gregos, que acampavam ao ar livre, foram também acordados pela entrada dos agentes de Zebedeu e não tardaram em rodear Jesus e os 3 apóstolos, interrogando-os. Porém, o mestre, que recuperara a serenidade habitual, pediu-lhes que se tranquilizassem e que voltassem para junto do tanque de azeite. Foi inútil. Nenhum dos presentes se moveu do lugar em que estava. O Nazareno compreendeu a atitude dos homens e, sem dizer uma palavra, afastou-se do grupo, deixando o acampamento com grandes passadas. Durante uns segundos, os gregos e os apóstolos vacilaram. Uma vez mais foi o jovem João Marcos quem tomou a iniciativa. Num abrir e fechar de olhos, saiu do jardim e desapareceu, em costa abaixo. Aquela inesperada reação de Jesus, saindo da herdade de Getsemane, desorientou-me. Segundo os evangelhos canônicos, fonte principal de informação, a prisão devia ser levada a cabo no jardim.
No entanto, o Nazareno acabava de o deixar, sem pensar duas vezes, seguiu os passos do rapaz, deixando os 3 apóstolos e os gregos, imóveis, no meio do acampamento. Tanto Jesus como João Marcos tinham ido pelo caminho que percorria a encosta ocidental do Monte das Oliveiras e que em várias alturas me levara até a pequena ponte sobre o leito agora seco do Cédron. Naquele momento, e justamente do outro lado da ponte, chamou-me a atenção o movimento de um grande número de archotes. Ao observar mais atentamente, verifiquei que se dirigia para aquele lado do monte. Deviam ser aqueles os homens armados de que falara o mensageiro de Zebedeu. Surpreendido, continuei descendo a caminho até que, numa das curvas vi João Marcos. Seria mais correto dizer que só distingui o seu lençol branco, que se refugiava numa pequena barraca de madeira, mesmo junto do atalho. Parei, sem saber que fazer. Mas as minhas surpresas naquela madrugada de sexta-feira mal tinham ainda começado. Junto da barraca avistei outra cuba, semelhante à da entrada do acampamento de Getsemane, que devia fazer parte de um dos tanques de azeite, tão abundantes no Monte das Oliveiras. O mestre sentara-se no pequeno muro de pedra da prensa, a 2 passos do caminho, voltado para onde, sempre mais perto, vinha o oscilante enxame de luzes amareladas. No primeiro momento, pensei também em esconder-me na barraca. Mas desisti da ideia. Ignorava absolutamente o curso que os acontecimentos podiam tomar e preferi manter-me em local mais aberto. De ambos os lados da caminho alongavam-se os olivais. Podia ser um bom ponto de observação. Rapidamente, deixei o caminho, enfiando-me pelo escuro olival situado à esquerda do atalho. Escolhi uma das árvores mais altas e ocultei-me na ramagem. Dali vi a Jesus, a pouco mais de 5 ou 6 metros.